Ok, pessoal, a partir de agora a aula começa a ser gravada. Uma ótima noite a todos vocês aí. Estão presentes até o momento aqui Vinícius, Alice, Aline Silva, a Bruna Prado, Célia, Éria, Fernando, Isabela, Laís, Larissa, Luana, Lucas, Mantovani, Lucilene, Marco Antônio, Mariana, Natália, Natiele, Pablo, a Raquel, Ricardo, Hilary, Sansão, Talita, Thales e a Wagner. Eu tinha visto o Alex aqui no início. Acho que ele deve ter desconectado. Momentos antes eu tinha visto ele e eu cheguei a aceitar ele aqui. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Cadê os slides de hoje? PowerPoint. Aqui. Para quem não estava presente na nossa última aula, a gente está abordando aí o capítulo seção 1, né, a unidade 1 do nosso livro didático. E eu já deixei bem claro para vocês aqui sobre que já foi na primeira aula 1.1 e 1.2. Na nossa aula passada foi 1.3 e agora nós vamos finalizar com a seção custo médio ponderado, que é a seção 1.4. Só lembrando e deixando bem evidente aí, pessoal, sobre os critérios avaliativos, né? Então, lembrar aí a respeito dos critérios avaliativos, ficar atento às atividades do AVA. Eu vou estar observando também, a gente tem relatórios lá que mostra se vocês estão fazendo, se vocês não estão fazendo. Então, entra, cumpra com a atividade. Eu não vou estar olhando se está certo, se está errado, qual é o percentual de nota de vocês lá. Esses 30% é o cumprimento da tarefa. Então, assim, lá na nossa primeira aula eu deixei bem claro. Então, 30% da parcial 1 e 30% da parcial 2 são cumprimento do AVA. Nesse momento, a parcial 1 é unidade 1 e unidade 2. E os 70% são as atividades ao longo do bimestre. Para quem estava aí na primeira aula, observou bem que na primeira aula eu já trouxe atividade. Na aula passada, por causa do conteúdo que se juntou, acabou que eu não trouxe a atividade. E hoje vocês já terão já que fazer uma atividade um pouquinho a respeito dos dois conteúdos em si. Então, isso aqui eu já passei para vocês. Isso aqui tudo na aula passada. Hoje a gente entra em custo médio ponderado de capital. Pessoal conectando. Adriele, Isabela conectando. Bom, o que a gente tem a respeito de custo médio ponderado de capital? Primeira coisa que a gente tem aqui é lembrar lá em métodos quantitativos o que é a palavra ponderado, né? O que é uma média ponderada. Então, a gente precisa justamente isso, ponderar o valor, os percentuais, nós precisamos ponderar esses custos para a gente poder chegar no nosso valor de capital. Então, o que vai influenciar isso? A gente precisa saber calcular uma média ponderada, mas precisa principalmente entender justamente essa questão de formação de capital de forma geral. Então, assim, cada capital tem o seu custo, cada capital tem o seu valor, e aí eu preciso, de repente, eu pego um com um, outro percentual com outro, e aí a gente vai acabar tendo custos ponderados. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tomar um empréstimo pessoal, por exemplo, eu quero reformar minha casa, vou no banco, aí no final de um ano deu 17%. Aí eu pego outro, vou pegar outro empréstimo agora para comprar o carro e de repente aqui deu 13%, e aí nós vamos ter um total aqui de 30%. Será que o custo total para eu pegar esse capital foi 30%?
Será que eu posso afirmar isso? Que 30% foi o custo para eu pegar? Então, repara bem, né? Eu peguei o empréstimo para reformar uma casa e pego um empréstimo para comprar um carro. E aí entra uma questão importante. Por ser uma reforma, muitas vezes a gente não coloca nada como garantia. E aí, nessa situação, por não colocar nada em garantia, a taxa de juros é maior. Quando a gente compra um carro financiado, normalmente esse carro ele é alienado. Então, por o carro ficar na alienação, acaba que o carro ele vai ser, a taxa de juros vai ser menor. O risco, nesse caso, para a empresa que financia, é menor. Só que aí entra, né? Você não pode dizer que você está pagando de juro total aí 30%. Então, esse é um equívoco muito grande. E nem pegar a maior taxa de referência. Se os valores fossem iguais, a gente somaria os dois, dividiria, então a gente somaria, né? Se fosse, vamos supor, a casa aqui 50 mil e o carro também 50 mil do carro financiado. Aí, nesse caso aqui, você tem 50% do capital total, né? 100 mil. Você teria 50% de 17% e você tem 50% de 13%. Então, nessa situação, você chegaria a nada mais, nada menos que 8,5 com 6,5. Somando os dois, você teria então custo aqui de 15%. Mas repara bem que, professor, por que você não somou? Por que não somou os dois? Não era mais fácil? Somar os dois, 17 com 13, daria 30 e divide por 2. Quando eu faço isso, eu estou calculando 15, que acaba sendo a média. O que eu fiz aqui, eu coloquei uma situação com valores monetários. Então, repara bem que aqui entra o percentual. Eu preciso saber quanto em espécie que está entrando, e aí em cima dessa espécie que vai ser a ponderação. Esse capital representa um determinado percentual. Então, eu tenho aqui 50 mil, que representa 50% dos 100 mil. Então, isso aqui é importante a gente observar. Então, a gente precisa saber calcular porcentagem para esse momento. Precisamos saber calcular média ponderada e diferenciar média ponderada da média. Nessa situação, como que o capital é igual, acaba sendo a média simples também. Mas se você tivesse colocado aqui, por exemplo, 60 mil e se tivesse sido 40 mil, você não poderia fazer essa conta. Seria 60% de 17 e 40% de 13%. E aí você teria outros valores que entrariam aqui e no final não seria mais 15%. Então, essa daí vai ser a nossa aula de hoje. Tem uma planilha para vocês. Não esqueça de me pedir a planilha, senão posso acabar esquecendo, para postar junto com vocês, junto com o material depois no final. Então, indo lá para o custo médio ponderado. Toda vez que a gente vai ter que calcular custo médio ponderado, a gente precisa pensar no que o mercado vai estar oferecendo. Então, com base no que a gente tem de informação, a gente precisa ler com muita cautela. Então, repara bem, supondo que uma empresa precisa realizar um investimento de 135 milhões e obtém a seguinte oferta do mercado. Se ela quiser fazer um CDC, ir lá no banco, pegar um empréstimo, fica 9% o custo desse empréstimo. Se ela quiser fazer umas ações, lançar o mercado e ter ações preferenciais,
11%. Se ela quiser fazer ações ordinárias, ela vai ter aqui o custo de 12,5%. Se ela já tem ações ordinárias e ela quiser reter os lucros, então ela pode fazer o custo do lucro retido, ficaria de 12%. Então, a empresa teria as seguintes situações aqui. Os relatórios contábeis da empresa revelam que a empresa possui 1 milhão em ações ordinárias, a custo de R$ 50 cada uma, 500 mil ações preferenciais, a R$ 50 cada uma, 35 mil em empréstimos de longo prazo. De acordo com o mercado, a empresa possui 1 milhão de ações com custo de 70, 500 mil ações preferenciais a custo de 60 e 35 milhões de empréstimo de longo prazo. Repara bem que uma coisa é os dados relatório contábil e outra coisa é o valor de mercado. Aqui é uma parte interessante porque, por exemplo, né, você olha para a empresa e aí, de repente, você pega o capital social da empresa, alguma coisa assim no site da Receita, e lá no site da Receita você vai ver que tem 100 mil em patrimônios, né? Só que aí, na hora que você vai ver, você percebe que os patrimônios valem mais do que aquilo. Então, assim, uma coisa é o registro contábil, outra coisa acaba sendo o valor de mercado. Você compra uma casa hoje, daqui a pouco você vende ela um pouco mais caro, então você comprou contábil em um valor, mas o valor de mercado dela é um pouquinho maior. E aí entra a questão depois que quando você compra no preço 1, você comprou e vende um pouquinho mais caro, sobre essa diferença você teve ganho. Então, sobre esse ganho você pode, não é necessariamente que vai, mas você pode acabar acarretando o imposto de renda aí no meio. Agora vem uma pergunta para vocês aí, ó. O que justificaria compor uma estrutura de capital com proporções diferentes, né? Por exemplo, 40% para empréstimos, 10% para ações preferenciais, 50% de ações ordinárias. Por que que a empresa ela não vem aqui e pega tudo com custo de empréstimo? Além disso, ainda tem ainda os que falam custo capital próprio, quando os próprios sócios injetam dinheiro na empresa. Por qual motivo que a gente olha para cá, a gente vê que é 9%. Mas aí vem, o que justifica você ter essa estrutura de capital? Ou seja, você ter mais de uma fonte, você ter essas fontes diferentes de capitais. E qual seria esse custo? Vou deixar uma pergunta para vocês aí, vocês podem responder. O que justifica compor uma estrutura de capital? Alguém? O que justifica compor uma estrutura de capital? Gente, eu tô mudo aí para vocês? Sei não, Léo. Oi.
Oi, Eu pessoal. não tô Tô mudo ouvindo. para vocês aí, será? Para mim, Tá não. não, professor. Eu tô ouvindo. Pessoal, tô surdo aí, mudo aí para vocês. Como é que estão? Vocês estão quietinhos? Tô te ouvindo, ó. Tá mudo não, professor. Eu também tô escutando. Tá certinho, Léo. Tô ouvindo também, professor. Bom, vamos seguir então. Continuando aqui, eu fiz o teste no meu computador agora, voltou, tá normal. Então vamos lá. A pergunta que eu trago para vocês aqui é o que justificaria compor uma estrutura com capitais diferentes, com proporções diferentes, e por que as empresas fazem isso, né? Seria mais fácil olhar qual é o que tem o menor custo e ir direto nele aplicando. O que acontece é que nem sempre a empresa vai ter linha de crédito suficiente. Então a questão principal começa com a questão de linha de crédito. Então, assim, por mais que você saiba que você é um bom pagador, por mais que você vá lá no Serasa e tenha um score muito alto, um altíssimo score, você acaba não tendo uma linha de crédito que você gostaria de ter. E aí, nessa situação, as empresas também passam. Então, é a mesma situação nossa enquanto pessoas físicas, as empresas também. A diferença é que as pessoas físicas, às vezes, ainda têm uma seguridade, às vezes tem alguma coisa a mais, enquanto a empresa nem sempre vai ter essa segurança a mais. Normalmente também seria bom o próprio dono da empresa ter o capital. Só que entre ele ficar descapitalizado, dependendo do valor, 135 milhões, é melhor ele pegar um empréstimo em si para fazer aquilo. O empréstimo, ele é uma linha de crédito rápida, digamos assim, para a empresa. O capital próprio também é, e a retenção de lucros, ela também é rápida. A questão das ações, tanto as preferenciais quanto as ordinárias, quando você vai fazer essas ações, o que demora às vezes é o processo de inscrição, subscrição dessas ações em si. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma questão que é simples, né? Às vezes você vai comprar um veículo, você vai comprar alguma coisa para você, e às vezes você não tem o capital todo. Às vezes você vai lá, vou comprar um carro para mim, vou comprar um carro. Aí o carro custa, sei lá, uns 80 mil, faço nem ideia de quanto está saindo um carro hoje. Vou colocar um carro popular aqui, 50 mil. Aí você tem lá no banco, você tem 20 mil no banco, só que você precisa ainda de 30 mil. Quando você vai no financiar um carro, às vezes é até mais fácil, porque você coloca o próprio carro como alienado. Só que mesmo assim, o banco não aceita. Aí o banco vai lá e fala, ó, te dou 20 mil aqui, e os outros 10 você tem que se virar. E aí, na hora que você começa a perceber, você vê que você vai ter que pegar outro empréstimo de 10. Aí é onde que você vai em dois bancos diferentes. Você pega 20 mil no banco A e 20 mil no banco B. Sobre esses 20 mil que é seu, o
que é o capital próprio, você não pode esquecer que ele também, se ele tivesse parado em uma conta capital, ele também estaria gerando algum valor. Então, aqui, nem que fosse 0,5%, nem isso a poupança está rendendo mais, mas 0,5% ao mês, esse custo você teria que estar incorporando de alguma forma no seu contexto em si. Quando você vai no banco A, talvez o banco A é o melhor para você, né? Talvez pode ser o consignado, ou pode ser o alienado, alguma coisa assim, e ele vai gerar para você uns 13%, e o outro aqui uns 14%. Então, para você, compensaria 30 mil somente no banco A, e não os 10 mil, 20 em um e 10 no outro. Então, assim, a gente tem muito que olhar todo esse aparato antes da gente fazer. Então, custo de empréstimo, a gente vai olhar cada banco e verificar o que é melhor para a empresa. E os custos das ações, ele tem às vezes ali, vai ter os custos de subscrição, que às vezes nem sempre ele é tão barato. E o que justifica uma empresa ter várias estruturas de capitais? É simplesmente pelo fato de que, primeiro, para usar uma linha de crédito, segundo, para ter diferentes fontes, e terceiro, porque nem sempre a empresa tem disponível no caixa o valor que ela precisa. E às vezes você vê também, né, empresas que têm aí alto potencial de pagamento, empresas que têm grandes valores agregados aí, às vezes também para ela não compensa pegar o capital próprio. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, imagina uma indústria que precise de 135 milhões e essa indústria tem em caixa 135 milhões. Só que quando ela vai lá no Bandes, vou deixar Bandes não, BNDES, vai lá no BNDES, você acaba tendo ali uma taxa de menor de 1% ao mês. E com esses 135 milhões, a empresa ela consegue ter mais de 1% ao mês quando ela fica com esse dinheiro em caixa. Por quê? Porque ela pode conseguir, por exemplo, 15% de desconto em pagamento à vista com o fornecedor. Ela pode obter ali uma remuneração de acordo com investimentos que ela pode estar fazendo, investimento misto ou outro tipo de investimento. Então, gente, nós temos aqui uma estrutura muito grande. Nós temos ali uma estrutura muito grande de fundos de investimentos. Então, isso aqui é importante para a gente, tá? Ficar focado nisso aqui, o Bandes e esse capital próprio que a empresa tem. Aqui a gente começa, então, a fazer as contas, né? Aqui a gente tem uma empresa e o relatório dessa empresa, ele revela que a empresa tem algumas condições aqui que são favoráveis a ela, né? E aí a gente tem aqui que fazer as continhas e separando as coisas. Então, primeiramente, nós vamos fazer as contas principais aqui. E no caso, as contas aqui são em ações ordinárias. Ações ordinárias. São 1 milhão. E cada uma R$ 50. 1 milhão vezes 50. Porque eu tenho 50, é o preço de cada uma. Então, isso aqui, só por isso, já vai dar 50 milhões de reais. Tem 500 mil ações preferenciais. Ações preferenciais. 500 mil
de ações preferenciais a R$50 cada um. Ora, é a metade, 25 milhões. E tem um empréstimo de longo prazo com valor de 35, com um valor total de 35 milhões. Então, isso aqui é o que essa empresa tem. E é onde que a gente começa a ponderar toda essa estrutura em si. Normalmente, a gente constrói uma tabela, né? Então, a gente vai construir uma tabela porque a gente precisa saber algumas informações. Então, a gente coloca aqui, ó, posso vir aqui colocando descrição, custo, então descrição ordinária, preferencial e de longo prazo. Quando a gente fala aqui de ordinário, olhando o que ela apresentou anteriormente, ordinário 12,5, preferenciais 11 e longo prazo, custo de empréstimo 9. Então nós teríamos aqui ordinário 12,5, 11% e 9%. E a gente continua com a tabela. Qual é o valor que a gente temos então? Nós temos aqui o valor. As ordinárias, 50 milhões. Preferenciais são 25 milhões. E de longo prazo nós temos 35 milhões. Qual é o valor total que essa empresa tem em si? Se a gente fizer as contas aqui, nós vamos chegar em 130 milhões. Ok, pessoal? 130. Vocês estão quietos hoje, está parecendo que está estranho essa aula. Pessoal, Léo. 130. Léo. Léo, por que 130? 75. O cálculo não dá isso aqui vai 130, dar não. 110 milhões. Uma outra coisa que a gente precisa ver, para a gente poder calcular o custo ponderado, é simplesmente a parte principal agora. Para esse momento, nós vamos precisar aqui nesse momento aqui, nós vamos precisar da participação percentual. Então, esses 50 milhões, ele corresponde a quanto sobre os 110 milhões? Esses 25 milhões corresponde a quanto nesses 110 milhões? E aí a gente precisa fazer aqui uma conta simples, que é uma conta de divisão, né? Eu preciso só pegar e fazer a divisão com os totais. Então, o que eu vou fazer aqui? Estou tentando ver se eu tiro essa barra daqui. Vai. Oi, Davi. Nós temos aqui, então, a participação. E para a gente poder calcular essa participação, eu preciso fazer a divisão de 50 milhões com 110.
Como que tem tudo 0, 0, a gente ia cortar mesmo. E aqui eu preciso fazer a divisão de 25 com 110. E eu quero saber esses 35 do total de 110. E aí eu vou para a calculadora e faço essa divisão. O que, Davi? Carregador. Carregador de quê? Do meu celular? Você tá usando? E fazer essa divisão. Quando a gente vai fazer essa divisão, vou estar usando aqui uma calculadora. É a mesma conta, porque é proporcional. Então, eu posso vir aqui e fazer a divisão. 50 dividido por 110. E eu encontro os valores em si. 45,4545. Então, isso aqui é 0,454545. Isso quer dizer que representa 45,45%. Então, das ações ordinárias, eu tenho uma participação de 45,45%. Nas ações preferenciais, eu tenho 25 milhões de um total de 110. Então, eu tenho 25 dividido por 110, que vai dar 22,72. Então, isso aqui vai ser igual a 0,2272. Isso aqui corresponde a 22,72%. E aqui eu tenho 35 milhões de um total de 110. Então, eu vou ter 35 dividido por 110, que vai dar 0,3181. Um total, então, de 31,81%. Pessoal, tranquilos até aí? Tranquilo. O Alan Ravani já está conectado. A Larissa Ribeiro está conectada aí, gente? Acredito que sim. Bom, então aqui eu vou montando a tabelinha com as participações. Ó. Eu já tenho aqui que a ordinária, ela tem 45,45%, as preferenciais 22,72% e de longo prazo 31,81%. Como que eu estou trabalhando com arredondamento? Logo, aqui não vai bater certinho, né? Então, eu estou trabalhando com um sistema de arredondamento. Então, isso aqui não vai bater 100%, mas vai ser bem próximo de 100%. Ok? Então, ficar bem atento também quanto a isso. Se você estiver usando um Excel, aí vai dar 100% certinho. Porque o Excel, independente do que aparece na tela, o que tem mais para cá, ele vai considerar também. O que a gente faz agora para a gente ponderar? Agora vem a ponderação. A ponderação é a parte mais tranquila que tem aqui. Então, ponderação. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar a participação, 45,45, e vou estar multiplicando por 12,5%. Então, isso daqui, lembrando que isso aqui é uma participação que ela tem que estar em decimal, né? Então, você está fazendo aqui, ó, no caso aqui, não é 45, você vai ter que trabalhar com porcentagem. 45 vai dar 0,4545. E aí você vai fazer uma divisão, não com os 45, 45, perdão, multiplicação, senão vai dar errado isso aqui. Você vai fazer 0,4545 vezes 0,125.
Isso aqui é a multiplicação. Isso aqui é para ser um 5. E aí você vai encontrar a primeira ponderação. Então, apesar desse capital ser de 12,5%, o custo dele de verdade vai ser 0,4545 vezes 0,125. E aí você multiplica por 100. Léo, só para mim Processo errado. entender aqui, desculpe aí. Esse 0,125 aí saiu da onde mesmo? 0,4545 vezes 0,4545 vezes 0,125. Multiplica isso por 100 e aí você vai chegar em 5,68%. Então, em Léo. cima do capital Léo. todinho, o Léo, custo de ações ordinárias foram de 5,68%. Acho Para que a você professora não calcular tá ouvindo. agora as participações Tô percebendo isso. das preferenciais, você vai ter que fazer o mesmo processo. A Léo. participação dele, Manda que é mesmo pra ele 22%, ouvir. então 0,2272 Ele não tá ouvindo, não. vezes 11%, Manda mensagem para ele. 0,11. Bugou na internet. E aí é só você multiplicar na sua HP 12C, perdão, na sua calculadora, e aí você vai encontrar 0,2272 vezes 0,11. No final, multiplica por 100. Multiplica o resultado por 100, 2, pode colocar 5 aí, né? 2,5%. Então, no final, multiplica por 100 para você chegar no percentual. E o último, 0,3181 vezes 0,09. Multiplica por 100 no final para encontrar o percentual. Vezes 0,009 vezes 100. 2,8629. 2,86%. Como que eu ponderei todo mundo? O custo médio ponderado do capital, vou colocar um Czinho aqui, do capital, vai ser igual o somatório disso tudo. Então, 5,68 mais 2,5 mais 2,86. 11,04% vai ser o custo desses capitais que nós temos aqui. Tranquilo? Hello, moto. A Natiele tá me ligando aqui, espera só um pouquinho. Vixe, gente, vocês ligaram pro professor? Melhor ligar, né? Não Porque consegue não ouvir tava a gente, né? Eu não tô mandei Não um monte tá de ouvindo, não mensagem, teve não jeito, vê? não. Único jeito. Todo mundo mandando mensagem. Ah, meu Deus do céu. Tá, deixa eu tentar ver aqui.
Hum. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão ouvindo? Deixa eu ouvir. Sim. Eu tô. Ah, agora eu Sim. estou ouvindo E vocês. você, tá me escutando? Graças a Deus. Ainda bem, né? A gente ficou bem a hora aqui chamando. Ai, meu Deus do céu, gente, desculpa. Rapaz do céu. Eu tô falando que esse sistema tá novo aqui, já tá dando problema já. Vamos lá. Teve alguma parte aqui, pessoal, vocês querem que repete? Alguma pergunta vocês fizeram que eu não ouvi? Ó, eu tinha perguntado onde que tinha aparecido o 0,125, mas depois eu entendi aqui que é dividido por 100 lá. Ah, tá. Isso. Mas Aqui, né? acho que teve mais perguntas aí. Cadê? A tela sumiu. Aqui. Não tá aparecendo na tela, não. Tá, desculpa. Eu vou rir muito depois quando eu ler a gravação dessa aula. Quando eu assistir a gravação da aula. Isso, esse 0,125 dá ponderado, mas aí depois eu entendi que é dividido pelo 100 lá. Isso. É porque a gente É, os leva. 12 é o custo dividido por 100. Isso. É porque a gente pega como que nós fazemos a multiplicação. Então, para você, se você fizer ali 45,45 vezes 12,5, depois você vai ter que dividir por 100. Você pode fazer isso também, entendeu? Porque senão, deixa eu pegar uma calculadora aqui. Rapaz, eu tô sentindo falta que vocês falam. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa? Ó, se vocês pegarem aqui, ó, 12,5 vezes 45,45, no final divide por 100. Ok? Porque precisa entender que todos eles estão em porcentagem. Então, isso aqui tudo, ó, é porcentagem. Agora, se eu fizer essa transformação em decimal, então 12,5% é 0,125 vezes 0,4545. Então, multipliquei os decimais e agora eu encontro isso em porcentagem multiplicando por 100. Entendi. Tá? Então, assim, você pode multiplicar os dois, mas aí depois você divida por 100. Tem gente também que Não entendi isso aí. Entendi. Então, tranquilo. Alguém também fez alguma pergunta, gente, que eu não escutei? Desculpa aí, pelo amor de Deus. A Larissa Ribeiro está conectada? Porque ela está aparecendo mensagem para mim tentando conectar. Vamos lá. Eu tô aqui, professor. Tô tentando conectar, não. Ah, não? Uai, Não. então tá. Deixa eu Ô, tentar mostrar. professor, Oi. você tá gravando a aula? Não tá aparecendo pra mim que tá gravando, não. Tá, a aula está sendo gravada aqui, ó. Tá aparecendo não, mas tá bom. Professor, não sei se as meninas conseguiram. Tinha a Mariana que estava tentando conectar. Ela conseguiu? Deixa eu só verificar aqui. A Mari não está conectada, não. E tinha outra também. E o Ricardo, eu acho. Ricardo, os dois estão aqui. Ricardo Tess, Ricardo Vaz. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui.
Depois disso tudo, eu vou mostrar a vocês uma planilha do Excel que vai facilitar bastante essa compreensão também por vocês aí. Então, qual é a lógica aqui do médio ponderado? Primeiro, essa questão da organização aqui, essa tabela vai ajudar vocês, essa lógica dessa tabela. Então, aqui eu tenho uma situação que nós temos aqui como que essa empresa pretende obter. Então, ela pretende por meio de ordinária, preferenciais e longo prazo, financiamento, e aí vai. Aqui eu tenho a organização desse custo, então eu não posso somar isso aqui, que vai chegar em 32,5%. Professor, se eu pegar 32,5 dividir por 3, eu vou chegar no custo médio ponderado? Se você pegar 32,5 dividir por 3, vai chegar bem próximo de 11%. Pode confiar nisso? Não, porque eu não sei de fato quanto que cada um desses aqui estão participando direto nos lucros em si, direto nesses custos e nesses valores em si. Então a gente segue mais um pouquinho para frente. Agora, com que vocês estão me ouvindo, eu estou ouvindo vocês também, tem aqui a questão de uma outra situação. Agora é o preço de mercado dessa empresa, né? Preço de mercado está dizendo que ela tem 1 milhão de ações de 70, 500, meio milhão de ações de 60 e tem 35 milhões em empréstimos. Então, de novo, a gente vai fazer a tabela. Vou começar pela tabela aqui, então. Então, aqui a gente tem uma descrição. Ela pode ser ordinária, pode ser preferenciais e pode ser empréstimos em si. Então, nesse caminho aqui, nós vamos ter os custos, ou seja, quanto que custa para pegar ações ordinárias, 12,5%. Ações preferenciais, 11%. E o empréstimo de longo prazo, 9%. Qual é o valor que isso dá? Para eu achar esses valores, então eu preciso, um que eu tenho certeza aqui, são os 35 milhões das ações, são os 35 milhões das ações dos empréstimos de longo prazo. Então, para eu começar a montar isso, então eu vou pegar aqui, ó, 1 milhão vezes 70 e vou encontrar 70 milhões. Então, de ações ordinárias, são 70 milhões. Aqui tem mais 3 zerinhos, né? Antes que eu esqueça. E um outro custo que nós temos, outra ação que nós temos aqui, são os preferenciais. São 500 mil ações vezes R$60 cada uma delas. 6 vezes 5 é 30. Coloca 6 zerinhos, que é a quantidade de zero que está multiplicando. Então, nós temos aqui 30 milhões em ações preferenciais. Nesse caso aqui, nós vamos ter um total de 135 milhões em capitais que a gente vai estar requerendo. Então, quanto que é o percentual de participação de cada um deles? Essa aqui agora entra o percentual de participação. Sempre essa parte de participação é em porcentagem. Lembra que como você está trabalhando tudo assim, ó, com zeros, ó, isso aqui eu posso simplificar, 70, 30,
35 e 135, que aí vai facilitar bastante o nosso trabalho da operação em si. Então, a primeira ali, ó, eu tenho 70 milhões de um total de 135 milhões. Então, eu faço essa divisão. A segunda que eu tenho aqui são 30 milhões. Eu tenho 30 milhões em ações preferenciais de um total de 135 milhões. E, por fim, nós vamos ter aqui 35 milhões de um total de 135. Fazendo essas divisões, eu vou achar o percentual de participação. Então, calculadora, já está aqui. Na calculadora eu vou digitar aqui. Deixa eu usar o pincel aqui para ficar mais fácil. 70 milhões dividido por 135 milhões. Não vou colocar zero, porque a gente vai perder tempo. Divide 0,5185. 0,5185. Zero vírgula 5185. Então, isso aqui, a participação dela é 51,85%. Na nossa segunda aqui, nós temos 30 milhões dividido, não limpei, 30 milhões dividido por 135. Ao fazer essa divisão, 0,222222. Então, isso aqui vai dar 22,22%. E de empréstimos são 135 milhões, de empréstimos são 35 milhões de um total de 135. Então, usando a calculadora, pondo ela, nós temos aqui 35 milhões dividido por 135. Isso aqui vai dar 0,2592. Então, oi. Isso aí é de empréstimo, né? Esse último aí. Esse último aqui são os empréstimos de longo prazo. 35 milhões aqui. Então, de toda essa cartela de empréstimo, de financiamento, de dinheiro que está entrando na empresa, ela tem 25,92% do capital dela de empréstimo, desse capital aqui, né? 22,22% são das ações preferenciais, são aquelas ações que recebem primeiro a divisão de lucros, e 51,85% são ações ordinárias, aquelas que não têm necessariamente a preferência em receber os lucros, porque os lucros podem ficar retidos, mas elas têm a questão da divisão do poder, perdão, tem a questão do poder de voto dentro da empresa. Então, nós temos aqui 100%, se não bem aproximado esse 100%, porque aqui tinha os valores decimais. Agora a gente vai ponderar isso. E aí, fazendo aquela média ponderada, a gente tem os pesos, né? Esse 51,85, ele pesa 12,5. Esses 22, ele pesa 11. E esses 25,92, ele pesa 9. Então, a gente vai... Posso multiplicar, professor? Se quiser seguir o exemplo que eu comentei, pode fazer assim, ó, 51,85 e multiplica por 12,5. Só que como você está fazendo ele, decimais, que a gente está falando porcentagem, se é uma porcentagem, você está trabalhando com inteiro, então você vai dividir depois por 100, ok? Então, repara bem que as duas contas vai chegar do mesmo jeito, 0,5185 vezes 0,12
5, multiplica por 100. Por que eu multiplico por 100? Aqui eu multiplico por 100 porque aqui eu estou trabalhando só com decimal. Lá em cima eu já estou trabalhando com uma parte inteira. Uma parte. Estou falando que é número inteiro. Então, ó, só dando esse exemplo aqui. 51,85. Pondera ele, multiplica pelo 12,5. 648. Isso aqui não pode ser 648%. Então, você divida isso por 100 e você vai chegar em 6,48%. Aqui é a mesma coisa. 0,5185. Cadê o 0? 0,5185 vezes 0,125. Isso aqui vai dar 0,06. Multiplica por 100 e vamos chegar no mesmo resultado. 6,48%. Então, só lembrar que às vezes pode dar alguns valores meio absurdos, né? Para a gente poder ficar ligado aí. Aqui Léo, nós temos o outro, 22. Oi? eu queria pedir, lá no começo, lá no custo, onde você arrumou esses números aí de 12,5, 11, 9? Acho que eu perdi aqui. Esses custos, eles vieram lá da informação inicial. Ó. Ah, tá. Isso. Supondo que uma empresa precisa realizar um investimento e obtém a seguinte oferta. Isso aqui é o mercado que está oferecendo para ela. Aqui é a informação dos relatórios contábeis e aqui é o valor dela no mercado. É aquela situação que eu comentei, né? Uma casa na escritura vale 100, mas quando você vai vender, você vende por 140. Beleza. Aqui nós temos a participação de 22%. Nós vamos ter aqui, ó, 0,2222 vezes 0,11. E isso aqui vai dar um valor total 0,2222 vezes 0,11. Multiplica por 100, 2,44. Lembrar de multiplicar por 100. E o último aqui, eu tenho 25,92 vezes 9. No final, como que eu não fiz a divisão antes, divido por 100. Então, ó, 25,92 vezes 9. Divide por 100, 2,33%. Agora é só somar todos os valores e a gente acha o resultado. O custo médio ponderado, ele vai passar a ser 2,33 mais 2,44 mais 6,48. 11,20 25% vai ser o nosso custo médio ponderado do capital. Tranquilos? Entendendo aí até agora como é que tá? Aí, segura essa tela aí. Calma aí. Tá Eu segurando? tô anotando aqui. Pode, vai anotando. Se quiser que eu volte alguma tela anterior. Segura a tela. Tô segurando o monitor aqui no alto já.
Beleza. Beleza. Beleza? Então, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Certo. Só que essas contas, às vezes a gente trabalha, a gente fala bem assim, mas eu preciso fazer tudo isso, né? Então é o seguinte, a gente pode ter uma certa facilidade para esse processo em si. A gente pode ter e tem um negocinho chamado Excel, que ele vai facilitar tudo isso aqui. Deixa eu só desbloquear, desproteger essa tela aqui. Aí, isso. Então aqui, ó, coloquei as fontes de financiamento aqui. Coloquei aqui as fontes de financiamentos. O financiamento ele pode ter as fontes, um empréstimo, pode ser ações preferenciais, ações ordinárias, pode ser o lucro retido e capital próprio. Cada uma dessa fonte, ela vai ter custo diferente. Então, eu posso ter um empréstimo, que lá no nosso texto está falando que o empréstimo tem 9%. As ações preferenciais, repara bem que eu já estou colocando aqui o valor, ó, e o percentual já está aparecendo sozinho, tá? Então, isso aqui já está na própria célula em si que está inserido. Então, vamos lá. As ações preferenciais, elas têm 11% de custo. As ações ordinárias, 12,5%, e o lucro retido, 12%. Capital próprio não foi informado na planilha, não foi informado no texto. E aí entra as questões dos valores em si, né? Quanto de empréstimo? 35 milhões. 35 milhões. Então, se fosse só empréstimo, repara bem o que o Excel disse, ó. Se for só empréstimo, o custo dá 9%, porque você só tem uma modalidade. Se eu pegar a ação preferencial e também colocar aqui, ó, 35 milhões, ele vai me dar um custo 50% de cada, então, ó, 9 com 11 é 20, você vai ter a metade deles, 10%. Só que a gente precisa ponderar isso. Você não vai ter 35 milhões, tudo bonitinho, né? Quem dera se fosse desse jeito. Aí seria só, de fato, somar e dividir os três. A questão aqui é que nós temos 35 milhões em ações, em empréstimos. Deixa eu voltar na questão anterior. Eu tenho 500 mil vezes 50, 25 milhões. Eu tenho 25 mil milhões em ações preferenciais e nós temos aqui 50 milhões em ações em si, em ações ordinárias. Então, repara bem o que acontece aqui, ó. Se eu tenho isso daqui, olha como é que fica o meu custo. O meu custo passa a ser 11,5. Ele ponderou tudo corretamente. Então, eu tenho aqui todos os valores em si. O que aconteceria se, ao invés de eu criar novas ações, eu passasse para lucro retido? Então, ó, se eu copiasse aqui, colasse e deletasse o anterior, o meu custo cairia, tinha dado 11,05, meu custo cairia para 10,82%. Então, repara bem que a planilha do Excel, ela vai ajudar a gente a resolver muitos problemas. E se ao invés de pegar empréstimo, eu tivesse pegado um capital próprio com taxa de 5%? Então, ó, se eu tirar esses 35 milhões daqui e colocar ele em capital próprio, a minha conta já caiu para 9,77%. Então, na planilha do Excel, ela me dá toda essa possibilidade aqui em si. Aí, voltando. E aí, ó, eu nem preciso ter o trabalho, porque uma vez que eu criei a planilha, é só eu colocar os valores corretamente, insiro os custos aqui na coluna de custo
e insiro os valores em reais aqui. As outras partes a gente não mexe, e é por isso que eu venho aqui, eu já fiz a configuração dela, e venho aqui em proteger planilha. Não precisa colocar senha. Aí, ó, pode clicar quantas vezes quiser, você só consegue vir, ó, tô com o mouse aqui em cima de lucro retido, não consegue fazer nada. Então, por exemplo, as atividades que seguem, vocês vão poder usar essa ferramenta, vocês podem usar essa planilha para vocês poderem ter uma agilidade no processo. Na verdade, o importante não é você fazer, vou fazer porque ali é fácil. O importante é você estar entendendo como que funciona esse processo. Então, por exemplo, eu comentei que você poderia ter usado 35, poderia ter usado aqui 25, e poderia ter usado aqui, foi 50. Repara bem que nas proporções manteve os 11,05. Então, assim, ó, você continua tendo o total de 110, só que aqui você sabe que esses valores estão em milhões. Então, para quem está fazendo, é uma mão na roda. Você não precisa ficar fazendo 35 mil milhões. Você não precisa fazer 25 mil milhões. Então, assim, isso aqui facilita muito o trabalho de quem estiver digitando, de quem estiver fazendo, tá bom? Então, ó, posso fazer 35, 25, 50. E aí facilita todo o trabalho de vocês. Pessoal, entenderam aqui? Tranquilos? Planilha, professor, vou ter acesso à planilha? Vai. Eu vou mandar ela bloqueada. Se vocês quiserem depois entender a fórmula, é só clicar aqui embaixo, aqui, ó, tem duas planilhas. Vou explicar a primeira primeiro, depois eu explico a outra. Você vem aqui com o botão direito em ambas, né? Desproteger planilha, porque eu não vou colocar senha, não. E aqui tem as fórmulas, cadê? Aqui, ó. Tem as fórmulas de como que é feita essas porcentagens. Para quem não sabe mexer, eu não sugiro desbloquear, porque aí não vai ficar certinho, redondinho. E vocês poderão usar sempre que vocês quiserem, tá? Então, é algo que vocês não precisam ficar preso a ela, tá? Olhando aqui agora, os relatórios contábeis revelam, e aqui nós temos a questão de acordo com o mercado. Então, nesse momento aqui, olhando para o mercado, antes tinha dado 11,4 e agora deu 11,25. Agora vamos fazer essa conta jogando lá no Excel. Custo de empréstimo é 9%, ações preferenciais são 11%, ações ordinárias 12,5% e lucro retido é 12%. Capital próprio, 0. Pode colocar só para ter os valores. E aqui, ó, empréstimos. Quanto de empréstimos? 35 milhões. Quanto de ações preferenciais? As ações preferenciais, 30 milhões. Ações ordinárias, 70 milhões. Para bem que, independente, o percentual da participação vai bater 100%, e aqui, de acordo com você vai colocando, também vai mudando. Ó. Eu coloquei o valor de 70 milhões, toda a participação mudou. Ó. Coloquei aqui 70 milhões, e toda a participação mudou. Então, tudo isso aqui, essa fórmulazinha no Excel, vai facilitar bastante o trabalho de vocês aí. Então, olhando aqui, 11,26%, enquanto o nosso, 11,25%. Professor, por que deu essa diferença? Porque aqui no Excel ele considera todas as casas decimais. Então, aqui fica uma sugestão para vocês. Vou disponibilizar lá no grupo para vocês, para que vocês possam usufruir da melhor forma possível. A gente precisa usar o Excel, né? E aqui nesse caso já vou mandar bloqueado, não tem nem como selecionar, para vocês poderem brincar um pouquinho com essas planilhas aí. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Quer que eu falo mais um pouquinho da planilha? Estão bem aí? A planilha é bem prática, né? Você não precisa fazer o processo. Uma, porque todo o cálculo, toda a parte de lógica
ela já foi feita, né? Então, essa participação aqui, ó, essa participação, depois que eu desbloqueei ela, se você der 2 cliques nela aqui, ó, repara que ele marcou duas células. Ele marcou essa célula aqui embaixo e marcou essa célula aqui em cima. Isso quer dizer que ele vai pegar essa célula de cima, que é azul, e dividir por essa célula que está aqui embaixo. Em todas elas, vai estar pegando a célula lateral e dividir com a célula que está aqui embaixo, que representa o total. Se eu pegar essa aqui, é a mesma coisa. Então, tem essa relação. O que ele está fazendo aqui? Ele está justamente verificando o percentual de participação deles. Repara bem que tem esse cifrão aqui, ó. Esse cifrão eu usei ele para poder vir aqui, puxar todos para baixo, de forma que tivesse como... de forma que mantesse sempre essa célula aqui travada. Então, eu travei, na primeira célula, eu travei essa parte de baixo aqui. E quando eu venho ponderar, quando eu der 2 cliques, ele já está só fazendo a multiplicação. Repara bem, professor, mas por que só fazendo a multiplicação? 0,9, 50, 35, 25, 50. Professor, por que só fazendo a multiplicação? Por que você não colocou multiplicar por 100 também, né? A questão é porque aqui o sistema já sabe que está multiplicando porcentagem e que o resultado é em porcentagem. Então, se eu tirar porcentagem e colocar decimal, ó, ele colocou número decimal. Se eu marcar aqui que é porcentagem, ele já vai me dar o valor percentual. Eu quero com 2 casas, ele me deu certinho 2 casas. Ok? Então, vamos a essa situação aí. Deixa vocês pensar um pouquinho isso aqui. E essa meta de estrutura daí, como que a gente pode montar? Só beber uma água, enquanto isso vocês vão pensando aí. E aí, pensaram? Eu quero que estabeleça uma meta de estrutura de capital com 40% de longo prazo, 10% de preferenciais e 50% das ordinárias. Só verificar aqui. E 10% das ações e 50% das ações ordinárias. Como que a gente pode estabelecer aqui o custo desse capital com essa constituição que eu estou desejando ali? E que capital seria esse? Aqui, repara bem que para saber o custo, não precisa saber de valores. Fica um segredinho para vocês, viu? Para saber custo, não precisa do valor.
Então, assim, eu não preciso saber o valor do empréstimo, porque aqui, independente, se é 100 mil, é 40 mil. Se é 100 mil, é 10 mil. Se é 100 mil, é 50 mil. 40, 50, 100. Se é 200 mil, 80, 20 e 100. Então, independente, eu tenho essa estrutura só com percentual. O que a gente faz aqui? O que é esses 40%? O que são esses 10%? O que são 50%? Qual foi a palavra que eu utilizei anteriormente? E aí, vão? O que são esses 40%, 10% e 50%? Se eu juntar todos eles, nós vamos ter 100%. Então, o que eles representam, então? É 100% de quê? 100% do capital. O que é esses 40, 10, 50 aqui? O custo? O custo, não. O custo, ele vem falando de custo. O custo, ele não vai bater 100% necessariamente. Ele não precisa dar 100%. Vou voltar aqui, ó. Olha nesse slide aqui. Ele falou o valor, esses 70 milhões corresponde a esses 30 milhões corresponde a e esses 35 milhões corresponde a juntos correspondem a 100%. Eu estou falando de quê aqui? Participação. Participação, exato. Então, aqui eu estou falando de participação do capital. Do capital. Professor, mas se eu tenho a participação, eu já tenho um custo que foi informado lá no início. Eu tenho aqui a descrição desse custo. Eu tenho o custo e eu tenho a participação. Então, eu tenho a descrição: empréstimo de longo prazo, eu tenho as preferenciais, eu tenho as ordinárias. Eu tenho a participação dela. Empréstimos 40%, preferenciais 10%, ordinária eu tenho 50%. Isso implica dizer que eu tenho aqui um total de 100%. Então, de todo o capital estabelecido, 40% é de empréstimo. A metade desse capital são de ações ordinárias e 1/10, 10%, são de ações preferenciais. Quais são os custos que nós temos? Do empréstimos, já foi informado lá no início, 9%. Das ações preferenciais, nós temos 12%.
Perdão, aqui é 11. E das ações ordinárias, 12,5%. Como que nós fazemos para calcular a ponderada aqui? Ó? Sinal de... E aí, vão? O que a gente precisa fazer? E fazer esse cálculo aí, né? Mas que cálculo que é esse que a gente fez? Vai pegar a participação aqui e multiplicar, né, pelo esse custo aí que já é estabelecido aí. Isso mesmo. Então, o que a gente faz aqui? A gente pondera fazendo. Ponderar. Isso aí, a gente pondera fazendo 0,4 vezes 0,9, 10%, 0,10 vezes 0,11, 50%, 0,5 vezes 0,125, e a gente multiplica por 100, porque a gente está usando só decimais. O resultado de cada um desses a gente soma. Então, indo para a calculadora, indo para a calculadora, 0,4 vezes 0,9 vezes 100. É 0,9, não, é 0,09. Faltou um zerinho aqui, 30%. Eu tô quase que eu cometi o mesmo, quase não, cometi o mesmo erro que da aula passada, que uma aluna comentou que não estava conseguindo chegar na resposta, lembra? 0,4, tá vendo? Todo mundo é suscetível a erro. 0,09 vezes 100. Aí vai dar 3,6. Isso. E aqui a gente tem 0,1 vezes 0,11 vezes 100. Saudade da HP 12C, porque a vírgula é justamente nessa posição, mais ou menos, né? Que vai dar 1,1. 1,1, resultado em porcentagem, né? E o último aqui nós temos 0,5, de novo, 0,5 vezes 0,125. Multiplica por 100. 6,25. Soma tudo isso. Somatório. A soma disso tudo vai ser mais 1,1 mais 3,6. Isso aqui deu 10,95%. Ok? Aí, segura aí, ó. Segura a tela. Seguro.
Beleza. Show. Então, Show. a gente parte agora lá para a planilha do Excel. Eu tenho aqui meta, custo ideal. Não necessariamente que a gente precise, né? Mas se a gente parar para olhar aqui, na última atividade em si, qual foi o valor total? 135 milhões. Então, eu poderia vir e ter como base também 135 milhões, né? Pegar ele aqui como base, que às vezes fala do valor. Então, vou usar aqui 135 milhões. Então, a primeira coisa, qual é o valor? 135 milhões, qual é o valor dos 40%, né? Então, a gente vai encontrar aqui 40% de 135 milhões. Então, a gente pega aqui, ó, 40, 135 milhões, multiplica por 0,4. Encontramos 54 milhões. Então, esses 40% representam 54 milhões. Depois nós temos os 10%. Isso aqui, 54 milhões. Isso aqui, milhões. Ok. 135 milhões, nós vamos ter 13 milhões e 500 mil. E 135 milhões divida por 2, nós vamos encontrar 67 milhões e 500 mil. Seria essa aí a nossa distribuição desse dinheiro. Então, assim, às vezes a gente pode ter que achar também essa média ponderada, esse percentual aí. Daí, olhando aqui nessa planilha, a gente traz aqui os custos, né? Empréstimo 9, preferenciais 11, ordinária 12,5, retido 12, capital próprio 0. Valor dos empréstimos, nós vamos olhar aqui, ó, 54 milhões, 54. Preferenciais 13,5, 13 milhões e 500 mil. E ordinária 67,5. Licença. E aqui a gente colocaria essa participação. Não sei por que da Caixa d'Água que ele não colocou a participação automática aqui. Deixa eu verificar o que aconteceu aqui. Ah, tá, simplesmente não tá com a fórmula, 67,5. Mas aqui é simples. É esse dividido por 135 aqui. Ah, tá, não tá. E 8. Esse 8. Antes e depois. E aí a gente encontra o nosso percentual aqui embaixo. Na verdade, nem precisava de fazer tudo isso. Essa parte de valor não precisa. Só que se você souber, fica legal. Se você quiser colocar aqui, colocaria 40%, 10% e 12,5%. Eu vou criar duas aqui para vocês, porque às vezes nem sempre vai dar o valor. Pode colocar, pedir o percentual. E essa daqui a gente pode ocultar ela depois. Então, pessoal, o que a gente parte agora é para atividade. Deixa só eu... Média ideal. Com valor. E essa 2 aqui eu vou colocar porcentagem aqui embaixo. Aí. Deixa eu só desbloquear ela. Só excluir isso aqui. 40, 10,
40, 10, 50. E aí você nem precisa fazer conta. Só coloca os valores aqui, percentual aqui, e o próprio Excel trabalha para você. Tranquilos? Pode ir para a atividade já? Na verdade, a atividade não é para 31, era para dia 31. Atividade de hoje, 8/9. E é para ser 8/9, não. Atividade dia hoje, 14/9. E ela vai ser encerrada semana que vem, dia 21/9. Ok? Pessoal, atividade, vou postar lá para vocês. Deixa eu abrir o navegador aqui. Alguém conectou aí, será? Deixa eu ver, Larissa, Natália. Foi. A atividade 2 está aqui. Show. Então, atividade 2, vocês têm aqui o mesmo processo da anterior. Deixa só eu colocar a observação aqui, do dia 14 até o dia 21, 14/9. D até as... Ok. Curso de vocês. Aqui são questões discursivas, que vocês vão ter que analisar. Eu trago algumas questõezinhas também só de revisão de conceito. No final, eu estou pedindo alguma parte que vocês gostariam, alguma parte do conteúdo. Vocês gostariam de revisar, né, de revisão dessa primeira etapa, dessa primeira unidade. Então, eu deixo aí para vocês essa perguntinha, para que vocês possam responder e precisar de alguma revisão, a gente poder, antes mesmo da próxima aula, estar finalizando ela, né? Pessoal, lembrando aí, deixa só eu tentar abrir aqui, deixa eu ver aqui. Que outra coisa, análise de investimento, fonte de financiamento, calendário, vixe, aqui tem tudo calendário. Acho que vai ser esse arquivo mesmo. Só lembrar vocês aqui, pesquisa mercadológica, análise de investimento aqui. Tem mais ainda? Ah, tá, tem sim. Volta. Só lembrando vocês aí que nós estamos no dia 14, então nós temos mais 2 aulas de conteúdo, e eu tenho um sábado aqui marcado com vocês no dia 3 de outubro, antes da nossa prova, para fazer uma revisão. Então, assim, já vai pensando, de acordo com vocês estiverem estudando, vai anotando também as dúvidas de vocês, porque a revisão, normalmente, eu gosto que vocês façam as perguntas, tá? Para que a gente possa trazer o resultado para vocês aí, né? Para a gente poder trazer uma discussão. Lembrando aqui que a primeira e a segunda aula aqui já foi, a terceira também já está indo embora. Nós temos mais 2 aulas e depois uma prova, tá? Então, assim, lembrar que eu já tenho aqui marcado dia 3, que vai ser a avaliação, a revisão da avaliação, e até o sábado, dia 10, ou após a nossa prova, eu já vou estar liberando a correção dessa avaliação para vocês, viu? Então, já tem um vídeo só para fazer essa correção também. Lembrando que dia 12 é feriado, dia 2 feriado, e a gente está tendo aí pouco tempo. Mas também eu falei com vocês que eu não iria estar atropelando. Só confirmando aqui a chamada rapidinho, só passando aqui, ó, Vinícius, Alice, Aline, o Alan, André, Bruna, Célia, Daniel, Éria, Fernanda, Isabela, Jéssica, João Otávio, Carol, Laís, Larissa, Lorena, Luana, Lucas Mantovani, Lucilene, Marcos, Natália, Pablo Barbosa, Raquel, Ricardo, Hilary, Sansão, Stephanie, Thalita, Wagner, Taline, Taíris e Wagner.
Pessoal, eu vou manter conectado aqui e vou lá no grupo de vocês agora mandar a atividade para vocês. Isso aqui, estou lá no grupo. Eu peço que vocês, assim, se possível, fiquem conectados com a gente aí, tá? De acordo com vocês vão terminando a atividade, vocês já postem, que vai informando, professor, informa que vocês já finalizaram atividades e depois vocês saem, né? Porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, porque a pergunta de um vai ser para outra, para todos, né? E é importante que vocês façam as perguntas. Eu vou parar a gravação para eu poder fazer o download dessa gravação e depois eu vou continuar.